não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Muito bem. Há muitos anos eu tenho insistido num assunto que não me parecia estar merecendo a devida atenção, que é o fato de que todos esses slogans, essa nova ideologia globalista que está sendo imposta em todos os países do Ocidente, pelo menos, os do Oriente eles têm deixado em paz, ela tem uma característica fundamental, de que ela força você a dizer o contrário, ou pelo menos uma coisa diferente daquilo que você está vendo todos os dias. Força você a negar a sua intuição, a sua experiência. Você está vendo as coisas de uma maneira, mas ele te força a dizer que é de outra. Hoje mesmo no rádio estávamos ouvindo um sujeito, um homem sapientíssimo, aí, dando uma entrevista na rádio pública de Richmond, dizendo que é uma síntese nós denominarmos animais como nossa propriedade. Você ter um gato, onde as pessoas têm um gato e um cachorro? São os cidadãos, né? E isso aí, você comprar um gato, comprar um cachorro, ou receber de presente, ou catar na rua, dizer que é seu, é mais ou menos como a escravidão. Então isso aí é tão repetido que as pessoas ficam inibidas de ir contra. Por quê? É aquilo que dizia o Alexis de Tocqueville: um jornal fala a você em nome de todos os demais leitores. Quer dizer, quando você lê um jornal, você acredita que todos os demais leitores estão acreditando naquilo, portanto você acredita também. Isso é automático. Na televisão o efeito é mais rápido ainda. Até resumia isso com aquela frase do Groucho Marx: afinal você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? É isso? E eu esperava que algum dia alguém fizesse um estudo mais aprofundado disso do ponto de vista psicológico, e acabo então de tomar conhecimento deste livro, Laurent Fides, né? Faça o discurso intimidante. Ele analisa então essa ideologia do ponto de vista da psicologia, usando às vezes instrumentos que nem são tão novos em psicologia. Algumas são descobertas mais recentes, como das chamadas células espelho que tem no seu cérebro, que ao você ver uma ação, essas células registram essa ação como se você a tivesse praticado. O que basta para explicar um montão de condutas humanas e de reações, às vezes culpas que o sujeito sente por coisa que ele não fez. Tudo isso se explica dessa maneira e mostra também como é fácil você impregnar condutas nas pessoas, né? Ou seja, tudo aquilo que é observado e que é recebido e que não tem uma alternativa, não tem uma outra maneira de ver, ele se impregnou em você e passa a ser você de qualquer maneira. É uma coisa muito, muito, muito fácil isto, né? Agora, acontece que se você já viu as coisas de uma outra maneira e aquela experiência te faz inverter a sua percepção normal, você já está com um problema. Você aos poucos você vai perdendo a sua própria identidade, pelo menos a identidade intelectual você vai perdendo, e é claro que você vai emburrecendo. Então toda esta epidemia, por exemplo, de analfabetismo funcional entre os estudantes universitários brasileiros se explica mais por isto do que por efeito do que nós podemos chamar de doutrinação ou qualquer outra coisa desse tipo. A palavra doutrinação não se aplica ao caso, porque você vê que o conjunto desses slogans e normas que se espalham por aí, eles não formam uma doutrina, eles não têm conexão uns com os outros. Por exemplo, o que pode ter
vamos dizer, o feminismo arrangé com os direitos dos animais, ou com o favorecimento à imigração forçada islâmica. Então as coisas não têm nada que ver. Então, vamos dizer, pelo seu próprio caráter anárquico, essas coisas não admitem ser discutidas como uma doutrina. Elas não admitem ser discutidas de maneira alguma, porque conteúdo elas não têm. Como dizia o Karl Mannheim, a ideologia é um discurso de justificação que não justifica nada. Ele é um discurso pretextual, tá certo? E basta você tentar organizá-lo como uma doutrina, ele já cria tantos problemas que não dá para seguir adiante. Isso não se aplica, por exemplo, àquilo que são ideologias verdadeiras, como o marxismo ou o fascismo. Não, aí nesse caso você tem doutrinas, é só você ler o Karl Marx, ou você ler Giovanni Gentili, ler o André La Rochelle, você vê que tanto o marxismo quanto o fascismo são doutrinas organizadas, racionais, tá certo? Tem sempre um fundo falso, mas você não pode dizer que são constelações de imposições irracionais, impostas apenas na base da intimidação e, sobretudo, da ameaça do isolamento. Quer dizer, você tem medo de ficar sozinho, né? Você tem medo de ver as coisas de um jeito que ninguém está vendo. Isso pode ser aterrorizante, realmente, porque coloca em você, se todo mundo diz que está vendo de certa maneira, só você vê diferente, então você que fica em dúvida, será que o louco sou eu? Não nesses termos. Se você chegar a formular este problema com estas palavras, você já começou a se livrar da coisa, porque você já problematizou. Mas, em geral, esse conflito não é verbalizado. Ele é vivenciado no nível, vamos dizer, das imagens, ou das células espelho, por assim dizer. O negócio das células espelho não é uma descoberta tão nova. Existem muitos trabalhos antigos, como de Pierre Janet ou Gustave Le Bon, sobre o Gabriel Tarde, sobre a psicologia da imitação. São obras que às vezes têm até 100 anos, mas que elas por si são suficientes para demonstrar como funcionam essas coisas, tá certo? E é claro que o modo de neutralizar é muito simples, é só você imediatamente pensar uma alternativa. E se não for assim, e se for daquele outro jeito? Você fez isso, imediatamente a coisa já não tem este efeito profundo. Mas o fato é o seguinte, essas coisas todas entraram no Brasil, digamos, a partir da década de 70, 80, com uma força avassaladora, porque não encontraram, vamos dizer, uma tradição cultural arraigada. O Brasil já é um país onde, por exemplo, se você falar identidade nacional, bom, identidade nacional, que eu saiba, é a memória dos feitos realizados e falhados em comum. Então, povos por aqui nos Estados Unidos, o pessoal lembra da Guerra Civil até hoje. Quer dizer, a Guerra Civil tem uma presença, tem uma atualidade. Você ainda tem hoje conflitos e discussões em torno da Guerra Civil. Por exemplo, andaram querendo suprimir a bandeira confederada. Em alguns lugares aceitaram, em outros lugares não aceitaram. Então, é claro que a confederação hoje não existe mais, muito menos o exército da confederação. Mas a coisa ainda tem uma importância cultural e, portanto, é um elemento presente. Agora, você imagina brasileiro se estapeando na rua por causa da independência. O sujeito que acha que deveria ficar ligado a Portugal e outro que é a favor de Dom Pedro I, isso é absolutamente impossível. Quer dizer, esses elementos da história anterior do Brasil, eles não estão presentes na consciência do cidadão. É como se nunca tivesse acontecido. A memória histórica do cidadão brasileiro tem... Acho que o acontecimento mais antigo que o pessoal lembra hoje é o impeachment da Dilma, ou o Petrolão. Mas para trás disso ninguém lembra de coisa nenhuma. E justamente porque não lembra, então os grupos ativistas interessados em forjar um passado têm uma facilidade imensa de impor a sua versão, porque ninguém vai contestar. Mesmo aqueles que se dizem conservadores ou liberais, eu vi, para a formação do movimento liberal no Brasil, desde o início da fundação do Instituto Liberal, pelo meu falecido amigo Donald Stuart Schumer, a argumentação liberal era 100% economia, liberdade de mercado, etc, etc. Eles nunca pensaram que seria preciso restaurar um senso histórico brasileiro. Estava totalmente longe da sua preocupação, né? Quer dizer, como é que você vai
impor, vamos dizer, os princípios da economia liberal num meio cultural que está completamente intoxicado da ideia oposta e que nem concebe, né, o que seja liberdade de mercado. Por exemplo, o pessoal confunde muito liberdade de mercado com o livre comércio, que é em escala internacional, quando as duas coisas podem ser totalmente opostas. O livre comércio pode permitir que, vamos dizer, uma mega empresa exterior do estrangeiro entre e monopolize o mercado sob certos aspectos, estrangulando a liberdade de mercado na escala local. Mas se você fala isso para os liberais, quer dizer, o liberal defende a liberdade de mercado, defende o livre comércio nos mesmos termos, né? Não percebe que tem problema. Do mesmo modo que socialistas, por exemplo, leem no Evangelho aquele negócio de que os primeiros cristãos, as primeiras comunidades cristãs não tinham propriedade privada, tudo era em comum, eles dividiam todos os seus bens, e ele diz: o socialismo é isso. Não, o socialismo é o contrário disso. Porque se você implantar o socialismo nesse meio, esta comunidade, ela tem a sua propriedade privada que dentro dela ela divide. Essas propriedades que os cristãos estavam dividindo entre si serão tomadas pelo Estado para ser divididas com não cristãos e com inimigos dos cristãos. Então, assim, você raciocinar por palavras ou por meros conceitos abstratos, tal como estão definidos no dicionário, você vai chegar em absurdidades. Mas que não lhe parecerão absurdidades. Por quê? Porque entre uma coisa e outra tem analogia. Não existe analogia entre repartição dos bens e socialismo? Existe. Existe ou não existe analogia entre liberdade de mercado e livre comércio? Existe. Então dá a impressão que é a mesma coisa. Só que, nesse caso, essas ideias estão concebidas no puro céu das ideias, dos conceitos abstratos. Não tem nada a ver com o processo real. Tá certo? Então, por que as pessoas aceitam isso? Bom, você pode dizer, doutrinação, propaganda, não é só isso. Se não houvesse este intenso bombardeio, vamos dizer, de regras, normas de comportamento, preconceitos, etc., que paralisam a inteligência humana, ninguém aceitaria essas coisas. Qualquer um se lembraria de pensar. Não é isso? Então, qualquer pessoa entenderia que, para preservar a liberdade de mercado, às vezes é preciso algum protecionismo. Mas um protecionismo ao contrário da liberdade de mercado. Não, ao contrário do livre comércio. Mas não custa lembrar que entre os adeptos mais entusiastas do livre comércio no século XIX estava Karl Marx. Ele sabia que sem o livre comércio entre as nações, o movimento socialista não poderia circular. Você não vai ter igualmente a circulação das ideias socialistas, e você não poderia criar, vamos dizer, grandes organizações supranacionais. Tá certo? Então era absolutamente necessário o livre comércio, mesmo porque, dizia ele, isso era importante para fomentar o desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo, que só se transfiguraria em socialismo quando chegassem no limite extremo do seu desenvolvimento. Então, forçado, vamos dizer, a dizer as coisas de um jeito que o sujeito não vê, mas que no instante que ele ouve, ele sente as coisas daquele jeito, né? O indivíduo acaba sendo incapaz de comparar as suas ideias com as suas experiências, ou seja, as suas frases, a sua linguagem com a sua experiência. Então a linguagem deixa de ser um instrumento de nomeação da realidade para se tornar apenas um instrumento de comunicação. Ou seja, você sabe se comunicar com as pessoas, você diz para elas o que você está sentindo, elas reconhecem, etc, etc. Mas você não está expressando o que você realmente viu, o que você realmente sentiu, etc, etc. Para consertar isso é um osso, gente. Quer dizer, e muitas pessoas, pessoas inteligentes e capazes, foram afetadas por isso. Tá certo? E é claro que o meu curso, por si mesmo, se você só assistir essas aulas, isso não vai neutralizar esse efeito. Você vai ter que fazer um esforço pessoal. E por isso mesmo que insisto que esse esforço pessoal deve começar pelo aprendizado literário, a linguagem literária, quer dizer, a linguagem formal, né? Ela é o único instrumento que o ser humano tem para ele se apropriar da realidade, tá certo? E poder se orientar dentro dela. Nós não temos outro instrumento. Nós temos as matemáticas, mas elas só servem para você se orientar em aspectos muito pequenos e muito limitados da realidade, certo? São aspectos que são abrangidos pelas ciências experimentais,
vamos dizer, dentro de uma criteriologia muito limitada, né? Quer dizer, como é que você vai pegar, sei lá, os métodos da física de Newton e aplicar a compreensão da sua própria vida, da sociedade? Então, não dá. A física moderna quântica também não dá. Você pode fazer analogias, que são sempre muito vagabundas, né? Então, isso acontece também. O nego lê lá uns negócios de física quântica e imediatamente ele acredita já ver o mesmo processo na sociedade. Isso aí vem há muito tempo. Quer dizer, no século XIX, por exemplo, houve um tremendo avanço da biologia, não é isso? Até antes de Charles Darwin já estavam descobrindo muita coisa. Então, naturalmente, a ideia de enxergar a sociedade como um organismo era quase como um organismo animal. Era, vamos dizer, uma analogia quase imediata, mas não funciona, obviamente, porque analogia é uma síntese de semelhança e diferença. Se você não souber exatamente quais são as diferenças, a semelhança é totalmente enganosa. Então, quer dizer que a analogia, em vez dela ser aceita, assim, prima facie, você tem que decompô-la nos seus significados, como todo simbolismo. Simbolismo significa, às vezes, 40, 50 coisas diferentes, das quais algumas são reais, outras são totalmente imaginárias. Tá certo? Então, é o processo da descompactação. Tá certo? Que pode ser feito seja por análise lógica, seja por uma versão mais detalhada do simbolismo. Quer dizer, eu recomendo muito isso às pessoas que, por exemplo, vêm citando Bíblia. Eu digo, tá bom, você citou essa frase da Bíblia, agora você reconta essa história da Bíblia. Se ela estivesse acontecendo hoje, o que seria? Acontecendo para você, como seria? Então você vê que aquilo que na Bíblia tem 2 linhas, ela requeriria 40 páginas. Você pega ali, sei lá, o episódio de Caim e Abel, e muito bem, agora cria um Caim e Abel agora. Qual é exatamente a correspondência, né? Então, você vê que é um trabalho miserável, né? Eu cito como exemplo, vamos dizer, quantas páginas tem a história de José na Bíblia? Umas 4, 5. Né? E o Thomas Mann escreveu 4 volumes de 400 páginas para contar a história. E é normal que isso aconteça. E a linguagem bíblica é, por sua própria natureza, uma linguagem compacta, sobretudo do Antigo Testamento. Você vê que no hebraico antigo você não tinha termos abstratos, só tinha termos concretos. Nomes de coisas, nomes de lugares, nomes de animais, etc. Então tudo era designado desta maneira. Né? Você, por exemplo, se você procurar qual é o conceito de possibilidade, como se dizia possibilidade no hebraico antigo, não tem essa palavra, né? Então, tudo é dito por figuras de linguagem, tá certo? E, portanto, é dito de modo simbólico, compactado. Isso quer dizer que, na maior parte dos casos, você não sabe do que eles estão falando. Né? Nem sempre, para você fazer essa análise, você precisa retornar ao original, hebraico, grego, aramaico. Nem sempre é preciso isso. Eu uso um método muito simples. Eu faço a pura análise lógica, independente da linguagem, até onde eu posso. Quando eu não posso, eu vou à etimologia e procuro para me certificar do que o sujeito estava escrevendo mesmo. Tá certo? Mas a minha análise lógica é baseada num aspecto negativo. Excluir os sentidos impossíveis. Excluir o absurdo. Né? É o método Sherlock Holmes. Exclui o impossível, do que sobrar alguma coisa será verdade. Né? Eu usei isso numa discussão que eu tive com os meninos aquele dia. Eles acham que a discussão de catolicismo era protestantismo, mas não é. Eu estou apenas tentando aprimorar a sua inteligência. E se você não entende que este é o meu intuito, então você não está entendendo nada do que eu estou fazendo. Onde eu dizia o seguinte, que a ideia de que as obras nascem da fé, tá certo? Que a fé vem primeiro e predestinada e as obras vêm depois, isso é absolutamente impossível. Por quê? Porque a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir. Né? Portanto, se o sujeito não senta e ouve, o que é uma ação, evidentemente. Se não é ouvir assim, ouvir 2 minutos. Não, tem que ouvir algum tempo. Não é isso? Ouvir, processar, tudo isso é ação. Esta obra antecede a fé. Inversa e complementarmente, como diz o apóstolo, a fé sem obras é morta, e se ela nasce antes das obras, portanto, sem as obras, ela nasce morta. É impossível. Né? Portanto, não pode ser isso o que quiseram dizer. É alguma outra coisa, não sei exatamente o que. Mas isto não pode ser. Então,
É claro que as pessoas repetem isso, porque tem a autoridade da Bíblia. Eu digo, mas escuta, o que você está citando não é a autoridade da Bíblia, é a autoridade do seu entendimento da Bíblia. Você não está fazendo um esforço para você descompactar a coisa e entendê-la na sua correspondência com a realidade. Você pode até fazer exegese bíblica, você vai lá, estuda teologia, estuda filologia clássica, etc, etc, e interpreta o texto. Eu digo, mas nenhuma filologia do mundo vai fazer este serviço, que é encontrar a correspondência atual e efetiva do que a Bíblia está dizendo. Isso é um trabalho de descompactação, que é feito ou por análise lógica, não tem nada a ver com filologia, ou por imaginação literária. Não há outra maneira de fazer. Se você parte diretamente das afirmações bíblicas e extrai dali a autoridade da premissa que você está usando, tá certo? Você muito provavelmente está usando alguma premissa que não está na Bíblia de maneira alguma e que você inventou, mas que é parecido com aquilo que está lá. Tá certo? Então isso não se refere somente à Bíblia, se refere a qualquer texto mais antigo. Toda hora eu vejo as pessoas citarem frases de filósofos da antiguidade, as quais eles superpõem um sentido atual sem saber se esse sentido atual se desenvolve logicamente a partir do que o filósofo quis dizer. Então, a frase "o homem é a medida de todas as coisas" você interpreta sempre no sentido subjetivista. Cada um tem uma convicção, etc, etc. Ou seja, interpreta isso nos termos da noção atual do cidadão e do indivíduo, a liberdade de consciência individual. Ora, esta norma simplesmente não existia na antiguidade. Então você está atribuindo aquilo um sentido muito posterior que não tem nada a ver. Se você disser "o homem é a medida de todas as coisas", eu tive sorte quando li isso a primeira vez, porque eu tinha lido quando era moleque, tinha aprendido o catecismo da Igreja Católica, e lá dizia assim: para quem Deus fez o mundo? Para o homem. Eu falei, uai, e se é isto que o sujeito está querendo dizer? Se Deus inventou o homem, veja, o homem foi a última das criaturas que Deus criou. Lembra o que diz Aristóteles: a ordem do conhecer é o inverso da ordem do ser. Ou seja, o primeiro que você conhece é o último a aparecer na realidade. Tá certo? Então, o homem foi o último a aparecer. Por quê? Porque ele foi o primeiro que Deus pensou. Ele é o modelo do cosmos. Então aí o famoso adágio esotérico atribuído a Hermes Trismegisto, miticamente, que assim como é em cima é embaixo, o grande é igual ao pequeno, etc, etc. Tudo isso tirado, de algum modo, da analogia bíblica, evidentemente. Então, o homem é a medida de todas as coisas pode ser simplesmente a mesma coisa que o catecismo católico está dizendo. O homem é o modelo das coisas, então ele é a medida. De fato, ele é a medida. Tá certo? Quando Deus quis se manifestar no mundo, por que ele não tomou a forma de uma coisa, de uma montanha, ou de um elefante, ou de um urso, mas tomou a forma de um homem? Por quê? Ele diz: o homem foi feito à minha imagem e semelhança. Não é isso? Então, se é a imagem e semelhança de Deus, é claro que este é o modelo primordial, porque o modelo primordial é a inteligência de Deus. A inteligência de Deus é o quê? É o Logos, é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo foi gerado e não criado. Que coisa! Quer dizer, ter gerado, quer dizer, tem uma relação de paternidade, mas ele é concomitante. Não houve um momento em que ele não existisse. Ele estava lá desde antes do tempo. E o que é ele? É um homem. Então, pronto. Eu vou dizer para vocês, eu estudo filosofia há muitos anos, eu nunca vi ninguém fazer essa analogia, quando ela, para mim, é a analogia mais natural que existe. Mas para chegar a ela, você precisa tirar da sua mente a noção corrente, vamos dizer, do indivíduo como cidadão, da liberdade de consciência, etc, etc, que você está superpondo ao texto do filósofo antigo e interpretando erroneamente. Veja, todo este mundo dessas normas e regras que o pessoal globalista está impondo no mundo inteiro,
Todas elas vêm inicialmente da ideologia do século XVIII e da Revolução Francesa. Os direitos do homem, do cidadão, etc. etc. Essas ideias expressam, vamos dizer, uma concepção abstratista do ser humano. Quer dizer, todos os cidadãos têm direitos iguais. Tá certo? E isso quer dizer que a sua condição quase que natural é de cidadão. Mais adiante, proporão até que não existe nenhuma natureza humana, que você não nasce como ser humano e que é a sociedade, ao lhe dar a cidadania, que lhe confere a condição humana. Esse argumento abortista é baseado nisso. Não há uma condição humana inerente, né, ao ser existente. Existe uma condição humana que é conferida pela sociedade humana. Portanto, a condição de ser humano corresponde à da cidadania. E o cidadão é uma entidade abstrata que só existe perante a lei. Isso quer dizer que noções, por exemplo, como a formação cultural do sujeito, as suas tradições históricas, religiosas, etc., não contam absolutamente, são todos cidadãos iguais. Então pouco interessa se a sua origem é protestante, católica, judaica, africano, japonês, não interessa, você é um cidadão. Tá certo? E no Estado moderno você tem os mesmos direitos. Mas a pergunta é a seguinte: esse cidadão existe? Ou ele é apenas, vamos dizer, um ente de razão, criado por juristas? Então, bom, o sistema das leis é o que é? Uma regra de jogo. Essa regra de jogo só pode ser imposta a criaturas existentes. Portanto, elas tinham que existir, independentemente desta regra, que é adotada a partir de um certo momento. Então, raciocinando por outro lado, os seres humanos existem desde o começo dos tempos, e a noção da cidadania e dos direitos humanos só existe a partir de uma certa época. Portanto, ela não pode, por si, redefinir o ser humano anterior. E este é todo o conflito que a gente observa no mundo hoje. O conflito entre globalismo e nacionalismo é fundado nisso aqui. Quer dizer, a história anterior, a experiência anterior vale algo por si, e uma nova ideia, não é isso? Ela não vale mais pelo simples fato de ser nova. É Leibniz que pergunta: será que nós temos que beatificar uma ideia só por ela ser a última? Quer dizer, a mais recente? Então, quando você começa a superpor as ideias mais recentes às mais antigas, você apaga a realidade da experiência anterior e a substitui por um modelo inventado agora. O efeito social disso é desastroso. Tá certo? Mas mais desastroso é o efeito que tem na psicologia individual. Porque você vai achar, por exemplo, que a sua cidadania equivale a certos direitos naturais. Mas se os direitos assegurados na Constituição brasileira ou americana são naturais, então tudo que veio antes era antinatural. Então, por exemplo, é antinatural você ser um cidadão do Império Romano, você ser um chinês do século V a.C. Todos estavam em uma condição inumana. Não é isso? E somente aquilo que atende aos critérios da democracia moderna é humano. A gente aceita isso tão naturalmente, a gente fala em direitos humanos com tanta facilidade, por nos parecer uma coisa boa. E é claro que, de certo modo, são. Certo? Só que existe o direito humano de você negar a realidade completamente? Não. Então, os direitos humanos têm que estar submetidos, vamos dizer, ao princípio de realidade. Eles não podem criar um novo princípio de realidade. Não é isso? Então, mais ainda, os direitos humanos pertencem ao indivíduo ou à comunidade. Então, preste atenção. Se se trata do cidadão nascido em Nova York, em São Paulo, os direitos pertencem ao indivíduo. Mas se ele nasceu índio, os direitos são da comunidade. Então, por exemplo, nós não temos o direito de matar crianças, mas o índio tem. Por quê? Faz parte da cultura dele. Então significa que há culturas que são privilegiadas, culturas que têm um direito especial a que o seu passado seja respeitado, e outras não. Não é isso? Então, e note bem, nós aceitamos isso como se fosse coisa natural. Por exemplo, o índio no Brasil é considerado menor de idade. Ele pode matar, roubar, etc. Ele é inimputável, como se fosse um doente mental. Tá certo? Mas ao mesmo tempo que ele tem direitos de um doente mental,
Ele é tratado como se a sua cultura tivesse valores superiores e conhecimentos de ordem mágico-religiosa que se perderam no nosso mundo de materialismo, etc, etc. Você vê, ó, só com isso aqui você vê a imensa confusão que é a mente do cidadão moderno.